Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro de Sociologia para os primeiros anos IEJA. Tá? O que nós vamos estudar hoje, queridos alunos? As grandes transformações sociais e mais ainda a teoria weberiana. Nós sabemos que as sociedades não são estáticas, estão sempre em transformação. Algumas delas se modificam muito mais rapidamente que outras. Sabemos também que determinados eventos aceleram as mudanças. A Revolução Industrial e o capitalismo tiveram papéis fundamentais nesses processos e nos afetam até hoje. Na semana anterior, vimos como isso transformava o trabalho, o qual se tornava cada vez mais especializado. Vale compreender agora um pouco melhor. As sociedades tradicionais se estabeleciam em áreas rurais e, quando muito, possuíam pequenos povoados. O cotidiano dessas áreas e sua organização social eram muito diferentes das que se formavam nas cidades. Impulsionados pela Revolução Industrial, as cidades começaram a acolher cada vez mais pessoas em busca de emprego e rendimento que faltavam no campo. Cidades ainda com pouca estrutura, moradias precárias e trabalho em más condições e com pouco ou nenhum direito. Se as condições de vida e trabalho eram diferentes de antes, então as relações entre as pessoas também se modificavam e aconteciam de forma diferente. Vou dar um exemplo. As famílias se tornaram cada vez mais nucleares. O que seria famílias mais nucleares? Que as grandes, imensas famílias comuns no campus, com vários tios, primos, estavam se tornando menores, restringidas a um pequeno núcleo familiar: pai, mãe, irmãos e irmãs. Um pouco espaço nas residências, com moradias menores e insalubres nas cidades em formação, ajudam a explicar o processo de nuclearização familiar. Tampouco eram necessárias tantas pessoas numa mesma família para trabalhar a terra, vantagem importante quando a vida e o trabalho aconteciam no campo. Mas existem outros exemplos. As pequenas moradias também tiveram impacto na relação entre homens e mulheres. Como seu trabalho no campo não era mais necessário, agora as mulheres estavam mais confinadas em pequenos espaços às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos. O homem, longe do seu trabalho na terra, tinha na sua casa o seu único espaço de domínio, o que envolvia a sua relação com a esposa, filhos e filhas. As relações familiares se modificavam não apenas no tamanho, transformando-se em nucleares, mas em sua própria organização no espaço privado. Para Weber, sociólogo alemão que viveu entre 1864 e 1920, atrás de uma importante contribuição para entender todo esse processo de mudança e solidificação de um novo sistema econômico dominante, para ele não foi apenas o poder das máquinas e do dinheiro que solidificou essas mudanças. O protestantismo, muito forte na Europa e Estados Unidos, fortalecia uma ética favorável ao capitalismo. Na verdade, a ética protestante se influenciava da católica em vários aspectos. E sendo assim, Weber, ele parte do pressuposto de que a forma como o homem trabalha e busca o seu sustento estaria diretamente relacionado com as suas ideias, valores éticos e concepções de mundo. Em alguns casos, o trabalho influencia a construção de valores das pessoas, porém, em outros casos, os valores influenciam como a sociedade vai se organizar para trabalhar. E Weber atribuiu às crenças e valores religiosos um papel importante na conduta dos indivíduos em sociedade. Num dos seus livros mais proeminentes, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele defendeu a tese de que a religião protestante exerceu uma poderosa influência no surgimento do modo de produção capitalista. Através do estudo da sociedade norte-americana, que tem maioria da população protestante, Weber percebeu que as pessoas dessa religião tendiam a trabalhar de forma mais intensa e acumular mais dinheiro do que os outros grupos cristãos, como os católicos. Isso acontecia porque os protestantes acreditavam que trabalhar honestamente era uma missão divina e o enriquecimento era sinal de bênção de Deus. Os grupos protestantes da época em que Weber fez o estudo eram muito exigentes na forma como seus fiéis deviam proceder e desencorajaram gastos com bens luxuosos. Por isso, o dinheiro ganho nos negócios era reinvestido na própria empresa, gerando um movimento cíclico de acumulação, reinvestimento
e acumulação. E essa dinâmica fortaleceu o capitalismo nos Estados Unidos e favoreceu a sua dispersão pelo mundo. Certo? Vamos dar continuidade. Esse favorecimento do protestantismo ao funcionamento e expansão do capitalismo foi importante em seu início, porém, segundo Weber, o capitalismo logo passou a marchar com as suas próprias pernas. E você, queridos alunos? Você sabe me dizer se existe uma lei da sociologia? Apesar da sociologia não possuir leis, podemos dizer que há uma forte relação entre as desigualdades econômicas e uma série de problemas sociais que convivemos, como a violência, o acesso à moradia, alimentação, educação, emprego, saúde, direitos e mobilidade social, entre tantos outros temas que são tratados na disciplina de sociologia. Vamos para o primeiro exercício? Analise o gráfico ao lado. Com base nas informações presentes no gráfico, assinale a alternativa correta. O que nós podemos perceber? Que letra D, trata-se do processo de nuclearização da família, a qual ocorre em todos os continentes, ou seja, há uma diminuição do número de filhos. Exercício número 2. A sociologia da religião é um dos campos de estudo mais importantes de Weber. Para ele, a religião não é só um conjunto de crenças, mas possui racionalidade, método, prática e influencia o modo de levar a vida. Sendo assim, a religião deve ser estudada pela sociologia, pois, letra B, tem um papel importante e influencia nossas vidas das mais diversas formas. Bom, queridos alunos, esse seria o conteúdo dessa semana. Bons estudos e um grande abraço.